impressionante. A FIFA escolheu um darling fora da Europa e do eixo do futebol de primeiro mundo. É o Clube de Regatas do Flamengo. Eu acho que nós merecemos uma salva de palmas por isso. Fala galera, mais um videozão aí pro canal, beleza? Já chega se inscrevendo no canal e deixando o dedo no like, porque vai ser um vídeo super rápido aí. É somente o BAP apresentando os resultados no seu primeiro ano de mandato no Flamengo, beleza? Ele apresentou alguns números sobre compra e venda de jogador, também sobre o patrocínio master aí, né, do time, e alguns resultados de repasse de TV e outras informações além dessas que eu já passei, beleza? E vamos ver aí quais foram os números do Flamengo aí em 2025, se foram ou não satisfatórios. Já vou antecipando para vocês aí que somente de venda de jogadores chegou a bater 500% aí em relação aos anos anteriores, beleza? Então, bora pro vídeo. Nós temos aqui que reconhecer um trabalho muito corajoso feito pela CBF. Nós criticamos muito. A CBF chegou mexendo no calendário. Nós concordamos com o que eles fizeram, mas não como eles fizeram. Brigamos com eles quando eles mudaram a segunda parte do campeonato. Por quê? Porque só tem um clube no Brasil que manda sugestões para a CBF quando eles pedem críticas. Nós mandamos no dia 11 de fevereiro de 2025 um comentário dizendo: vai dar merda no calendário do brasileiro. Porque se um clube brasileiro chegar à final da Libertadores e chegar à final da Copa Intercontinental, vai haver conflito com o brasileiro acabando dia 21 de dezembro. Vocês deviam ajustar isso desde já, para que os clubes se planejassem de acordo. A gestão, que não era atual, ignorou. Quando chegou no meio do ano, com o planejamento da gente todo feito, eles fizeram uma mudança que claramente, por uma questão das circunstâncias, favorecia o Cruzeiro. Flamengo e Palmeiras jogariam 16 partidas com intervalo de 3 dias e meio, e o Cruzeiro jogaria 8 ou 9 partidas com intervalo de uma semana. Ou seja, quem disputa um campeonato só teria claramente uma vantagem maior. Quis a sorte que o Cruzeiro tivesse que disputar também a Copa do Brasil, né, indo mais adiante, mas foram eventos extemporâneos. Mas a mudança do calendário foi corajosa. Houve a redução do número de jogos de calendário dos estaduais e da Copa do Brasil, que a gente já defendia também para o ano que vem. Então nós vamos ter um calendário um pouco mais racional. Ponto para a CBF. Quando se fala de profissionalização da arbitragem, a CBF nos últimos 3 meses colocou todos os juízes seguidamente nos fins de semana para buscar critério, uniformização de critério entre as arbitragens. Porque profissionalizar não é só botar o cara na carteira de trabalho e pagar ele 20 ou 30 mil por mês. É fazer com que você, um cara que veio do Acre, tenha o mesmo critério de arbitragem que o cara que vem de São Paulo com que o cara que vem do Sul. Então, esse é um trabalho silencioso que está sendo feito. Que da mesma maneira que em tantas outras vezes a gente criticou a CBF, agora eu tenho a obrigação aqui de elogiar para vocês e de falar que isso está sendo feito. A gente não percebe tanto isso agora, mas a parte de nosso scout, a gente faz scout de arbitragem também, diz que melhorou. E vai melhorar mais em 26. Fair play financeiro, que eles começaram com fair play financeiro, né? Vai demorar um tempo, vai ter um período de transição, mas vai haver limite. Tem clubes que gastam 103% do que arrecadam com folha. Quem gasta 103%, alguma escolha, alguém ele vai deixar de pagar. Normalmente é INSS, FGTS, os prêmios e outras coisas, enfim. Então, eu entendo que é profundamente injusto quem cumpre com todas as suas obrigações, quem paga a quantidade de impostos que o Flamengo paga. Se eu renunciasse de pagar imposto, eu compraria mais 3 Samuel Lino por ano. E aí? Alguma autoridade ia lacrar o Flamengo? Não. Mas aí não seria o Flamengo que a gente quer que o Flamengo seja. Mas tem muitos clubes na Série A que usam desse expediente e dizem: se eu não fizer isso, eu não concorro, não posso competir com o Flamengo. Bom, devia buscar outra área de atuação. Gramados, nós começamos uma luta ferrenha em relação a gramados, né? Tem aquele ditado que diz: olha pro teu rabo macaco. Nós também contratamos uma consultoria de nível internacional, indicada pela FIFA, para fazer uma avaliação do Maracanã. Mais adiante nós vamos falar dessa avaliação. Nós chegamos no final do ano com quase 80 jogos no Maracanã, e a qualidade do gramado do Maracanã foi considerado recentemente por esse cara da FIFA, junto com o campo do Corinthians, como os 2 campos do Brasil que estão preparados para receber o Mundial Feminino, em 27. Com 80 jogos. Não vejo ninguém da imprensa elogiar. Tá certo? E esse campo, hoje é nota 3, 3,5. Nós vamos trabalhar para ser nota 4 no final de 26 e nota 5 no final de 27. Vamos fazer a mesma coisa nos nossos campos de treinamento. Então, nós não vamos só reclamar dos outros clubes ou ficar atacando pedra nos outros. Nós também vamos dar sugestões para a CBF, como temos dado, e vamos dar o exemplo na gestão do Maracanã. E tem outras coisas que eles estão evoluindo, enfim, e que eu entendo que vão realmente ajudar a melhorar o futebol brasileiro. Nós vamos ter uma atuação importante em Brasília no ano de 26. Tivemos uma atuação reativa esse ano que vem será uma reação proativa. Tem vários vetos na Lei Pelé que foram impostas por esse governo. Minha opinião, nossa opinião, é de que quando muda o governo, né, algumas decisões são tomadas e não são consideradas se elas são boas ou ruins. Foi o meu adversário político que tomou essa decisão, então eu troco o que ele está fazendo, sem necessariamente ser o que é bom para o país. Então nós estamos trabalhando nisso, porque os esportes olímpicos do Flamengo dependem muito disso. Tivemos uma atuação importante há um par de semanas atrás no Congresso Nacional. Havia uma legislação que queria forçar que o clube social pagasse 11% de impostos e uma SAF 8,4%. Então, o clube social ia pagar mais do que o SAF, com uma brigalhada horrorosa, né? Algumas discussões acaloradas, e no final das contas,
foi definido que tanto o SAF como o Clube Social vão pagar 5%. Vai ser bom porque vai se desmitificar no tempo essa ideia de que, porque eu sou SAF eu vou ser melhor, porque eu sou Clube Social eu vou ser pior. Vai voltar ao que eu falei no início, a gestão é que vai falar mais forte. Excelência nos negócios. Nós fizemos 511 milhões de vendas esse ano. Não tem a venda do Juninho ainda aqui. Por quê? Porque tem um detalhe que ele vai fazer exames médicos e por conta do final do ano, talvez o resultado só saia dia 2 de janeiro. Então, a gente lança a venda nesse ano. E ele é reprovado nos exames médicos, que eu tenho certeza não será, mas a gente não poderia fazer isso. Então o pessoal da auditoria, por uma questão de esmero, disse, olha, espere para lançar ano que vem. Mas foi um crescimento de 500% das vendas vezes 2024. Eu não acho que seja um número para a gente se gabar. Eu entendo que 26 a gente deve vender metade disso por uma razão muito simples. E vocês vão ver nos resultados financeiros que a gente teve. A gente não precisa vender e nós vamos manter o elenco e reforçar onde for necessário. Nós não precisamos queimar ativo para fazer caixa no ano de 26. Isso pode fazer muita diferença no ano onde pelo menos 17 clubes da Série A vão ter que fazer esse tipo de movimento. Nós vamos continuar no processo de reforço do elenco. Não vou entrar muito nos detalhes, mas a gente precisa reduzir a idade média do nosso elenco. Para jogar 75, 80 partidas por ano, você tem que ter jogadores mais fortes, mais jovens. E nós vamos estimular uma competição feroz em todas as posições. Não é verdade que no elenco do Flamengo nós temos 2 jogadores de mesmo nível na posição de titular e na posição de reserva. E esse conceito desapareceu, porque um jogador que joga muito em um ano, ele está jogando 50 partidas. Se você vai jogar 80, se você considerar que em 10 partidas um vai jogar um tempo, outro vai jogar outro, aquela máxima de que você tem 22 titulares, ela vai se fazer uma realidade no Flamengo, pelo menos no que tange ao planejamento. Né? As compras e vendas vão ser suportadas por planejamento de longo prazo. Provavelmente a gente não vai comprar nenhum jogador que tenha mais do que 26 anos de idade. Por quê? Porque você compra com 26, 4 anos de contrato, com 30 você ainda pode vender o jogador e tirar algum dinheiro. Quando você compra um jogador com 29 ou 30, seguramente ele vai morrer contigo. Então, você de alguma maneira desvaloriza o teu ativo. Como se você comprasse um apartamento em 4 anos, você tivesse que comprar outro para morar. Houve uma redução significativa dos custos de intermediação, comparados ao que a gente fazia anteriormente. A gente não paga mais de 7% de intermediação hoje. A gente teve 2 anos de média de 16%. E uma redução da exposição do risco de inadimplência. Tem algumas transações que não chegam aos ouvidos dos senhores e que a gente não faz mais venda nenhuma sem garantias. Por quê? Por causa do Thiago Maia, por causa do Estrela Amadora, que você já conhece, e que a gente está brigando até hoje. Então é o seguinte, se é para não receber o dinheiro e brigar se tiver risco, não vamos vender. Parte comercial, um crescimento recorde de 26%. É interessante que a gente aqui, quem está há muito tempo nesse negócio, sempre ouviu dizer que o principal carro-chefe de receita do clube é o que? Direito de transmissão. Esse ano no Flamengo, direito de transmissão foi a 3ª linha de receita. Então, para quem acha que o Flamengo está brigando na Libra, porque isso é um dinheiro fundamental para o clube, não é. Para desespero dos detratores. Ano que vem, direito de transmissão, se bobear, vai ser a 4ª linha do faturamento do Flamengo. Nós temos outras linhas, nós estamos horizontalizando as receitas, que faz com que a nossa receita recorrente seja maior. E por conta disso, a gente tenha menos risco econômico no negócio, independentemente dos resultados esportivos. Houve uma mudança muito importante no trato da relação com os patrocinadores, que viraram parceiros. Em vários deles, nós temos remuneração variável em função do sucesso deles. Tivemos um recorde histórico. A área comercial gerou de recursos para a gente quase o dobro do que a gente teve de direito de transmissão. Isso é uma coisa sensacional. Aí vocês podem falar, mas perdemos 100 milhões da Libra. Mas ainda assim, é um número auspicioso. Se não fosse os 100 milhões, ainda assim teria sido 33%, 40%, entre 30% e 40% maior que o direito de transmissão. Então, o foco não é mais o cara só estampar a marca na camisa da gente, é a construção de um ecossistema de negócio conjunto que gera engajamento, experiências, traz mais dinheiro e traz contribuições adicionais para o Flamengo. E essas parcerias, especialmente com a Betano, fruto da nossa participação nesses campeonatos, como o Mundial e a Copa Intercontinental, a consolidação da marca do Flamengo no cenário global é uma coisa impressionante. Impressionante. A FIFA escolheu um darling fora da Europa e do eixo do futebol de primeiro mundo. É o Clube de Regatas do Flamengo. Eu acho que nós merecemos uma salva de palmas por isso. Match Day. Jogo, Maracanã. Muito mais dinheiro do que direito de transmissão. 365 milhões, 27% de crescimento. É um número absolutamente sensacional, o maior do Brasil. Vai durar um ano, porque ano que vem nós vamos fazer 504 milhões. Então, esse recorde vai durar exatamente um ano. Foi a primeira vez que apenas Match Day, só a experiência do dia de jogo, gera mais dinheiro do que direito de transmissão. Então, a licitação dos camarotes online trouxe um caminhão de dinheiro para a gente. A eficiência operacional do Maracanã é a maior do Brasil hoje. Então, para quem dizia o Maracanã é velho, não é uma arena, não dá para ter margem. A gente tem uma margem superior a 70%, a gente vai mostrar um gráfico de evolução histórica daqui a pouco para vocês. E tem todo um trabalho agora que é o seguinte, o Flamengo,
De outubro para frente, quando a gente abria vendas, a meta e a ordem que eu dei para o pessoal que cuida de match day é como é que eu jogo para 70 mil. Se vendeu 63, arranja outros 7 para botarem lá dentro. Porque quando eu boto mais gente, eu diluo o custo da operação, o cara consome mais dinheiro, ele paga o estacionamento, ele consome comida. Então nós tivemos 10 jogos onde a gente teve mais de 69 mil pessoas, 69, 69, 70, 71, 72, 73. Então o desafio para eles é o seguinte, olha, o Flamengo devia sempre jogar com casa cheia. Então nosso desafio, esse ano nós fizemos talvez 5 ou 6 jogos com 70 mil pessoas no Maracanã. O ano que vem o desafio é fazer 35 jogos com mais de 70 mil, tá certo? Eu não acho que eles vão fazer 35, mas pela pressão que a gente vai colocar, talvez eles façam 15 ou 20. E 27 nós vamos buscar mais. E uma hora nós vamos passar 1,9 milhões de pessoas que assistiram o jogo do Flamengo no ano de 2025. Vamos lá. Então, o que a gente aprende, né? Quem aqui estudou economia ou administração? Se eu aumento o preço, o que acontece com a venda? Cai. Não aconteceu isso com a gente. Se eu trago mais gente e eu crio um caos operacional, a minha margem cai. Não foi o que aconteceu com a gente. A gente aumentou a receita, a gente reduziu as despesas e a gente saiu de um resultado líquido no Maracanã de 44 milhões que a gente trouxe para casa para 88 milhões em 2025. Então, mas isso foi só aumento de preço. O aumento de preço não foi tão alto. Foi de 22%. Se você tirar os 5 ou 6 de inflação, teve um aumento de 15%. Mas é absurdo. Mas a gente jogou no limite. O jogo com o Ceará foi uma loucura. Se tivesse mais um ingresso, vendia mais um ingresso. Se tivesse mais 1.000 ingressos, vendia mais 1.000 ingressos. Se tivesse mais 10 mil ingressos, teríamos vendido mais 10 mil ingressos. E se o preço do ingresso fosse R$100 mais caro cada um, tinha vendido tudo do mesmo jeito. Então, o Flamengo depende cada vez menos de outras variáveis e vive da sua torcida, né? Tem muitos times que vivem do Flamengo. O Flamengo vive só de si próprio. Então, galera, foi só mais um vídeozão rápido aí mesmo, né? O BAP apresentando aí o balanço de 2025 e o recorde aí de bilheteria que o Flamengo bateu no ano de 2025 e também o recorde mais 500% em relação a 2024, o Flamengo em venda de jogador, beleza? E ele falou também em questão de venda ou empréstimo de jogador somente com garantia, certo? Isso é um ponto positivo a ser pontuado aí, né? O vídeozão era esse mesmo, somente mostrando o balanço do BAP aí de 2025, e a promessa dele é de que o Flamengo supere ainda mais esses números em 2026, beleza? Então, agradeço quem assistiu até aqui e até o próximo vídeo.